Janeiro. Presidente, só para, enquanto o deputado se encaminha para a tribuna, presidente Marina, Sim. só para, eu falei, esqueci de parabenizar Vossa Excelência, que ocupa esse lugar. A gente fica muito feliz quando vê mulheres sentadas nessa cadeira. Então, da honra de ver Vossa Excelência sentada aí. Obrigada, deputada. Deputada Marina Rocha, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero me pronunciar nesse expediente final, em primeiro lugar, fazendo duas notas, para em seguida desenvolver o tema principal, sob a presidência da deputada Marina Rocha, que hoje coordena os nossos trabalhos neste expediente final. A primeira nota eu quero fazer para, de novo, e hoje reverberar intervenções que já ouvi na sessão que está acabando, da deputada Renata Souza, do deputado Luiz Paulo, fazendo referência ao absurdo que é estarmos ainda confrontados em várias comunidades populares do Rio de Janeiro ao dilema, ao desafio, ao absurdo da negação do direito à água. Alemão, Maré, Rocinha, Cidade de Deus, Vidigal, Vila Cruzeiro, Pavão Pavãozinho, por onde quer que a gente ande, em comunidades populares do Rio de Janeiro, nos contatos que a gente tem, nas referências de base, lideranças populares que a gente conhece, tem aparecido recorrentemente como preocupação a falta de abastecimento regular, ou muitas vezes a falta quase que por completo do abastecimento de água em vários locais, em vários logradouros dessas comunidades. Ora, isso já é um absurdo a priori. Em pleno século XXI, o Rio de Janeiro, ainda confrontado à dificuldade de cidadãos e cidadãs terem acesso a esse bem indispensável à vida, que é a água. Agora, mais ainda, no contexto da pandemia do novo coronavírus, porque não há hipótese de conter a curva, de contenção da curva de contágio nessas áreas populares, nesses territórios de favela, sem que as pessoas tenham acesso assegurado, garantido à água. Portanto, eu me dirijo aqui ao líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, ao governador, a quem naturalmente desejo pronta recuperação, ao vice-governador, ao chefe da Casa Civil, ao presidente da SEDAI, que tem esse sobrenome que poderia ser inspirador, já que é Espírito Santo. Não é possível que isso não seja tratado como uma das principais agendas e prioridades imediatas, urgentes, em regime de urgência urgentíssima, como muitas vezes a gente usa em linguagem parlamentar, a garantia do abastecimento do direito à água nessas comunidades populares. A pandemia no Brasil e no Rio de Janeiro está em curva de ascensão, não alcançou o pico. Os números divulgados em todo o Brasil, como bem sabemos, não são números compatíveis com a realidade do drama da pandemia no Brasil. Ao contrário, o fenômeno da subnotificação, deputada Marina, é evidente. Não há testagem. O número de testagens feitas no Brasil até o presente momento é irrisório. Dezenas de milhares de testagens apenas. Portanto, seja o número de pessoas infectadas, seja o número de óbitos, nós temos indicadores hoje que não revelam a gravidade, a complexidade dos efeitos dramáticos da pandemia sobre nós. E o que dirá
da expansão, da proliferação, da ascensão da curva de contágio entre famílias, entre comunidades, entre residências, em que as pessoas não têm o acesso à água. Portanto, esse parlamento tem que tratar isso com a mais absoluta centralidade em todos os fóruns, em todos os bate-papos, em todas as lives, em todas as conversas, e isto tem que aparecer. Em segundo lugar, eu quero também mencionar com preocupação as dificuldades ainda postas para a implementação do benefício garantido em lei para empreendedoras e empreendedores da economia popular solidária no Rio de Janeiro. Conquistamos a lei, foi um avanço. Deputadas e deputadas votaram em uníssono em favor do projeto. É preciso agora tirá-la do papel e materializar esse benefício. As semanas estão passando, já estamos entrando na 5ª semana de medidas de isolamento social. Tenho conversado por dentro do Conselho Estadual de Economia Solidária, e é muito importante, eu quero aqui reconhecer os esforços do secretário Jorge Gonçalves e da coordenadora estadual de Ecossol, Angélica Hullen, mas é preciso que a Fazenda, é preciso que a Casa Civil, é preciso que o governador também trate isso com prioridade. Há uma estimativa, neste primeiro momento, com os cadastros já consolidados, de algo em torno de 2.000 beneficiários que já estariam aptos a receber o benefício numa primeira etapa, enquanto novos cadastros estão sendo confirmados e consolidados. Isso significa, tendo em vista o que dispõe a lei, que faz referência a um benefício mensal correspondente ao valor de meio salário mínimo, isso significa uma despesa aproximada em torno de R$1 milhão mês, para já começar a atender a essa primeira fase, a esse primeiro grupo de beneficiados. Ao longo de 3 meses, representa pouco mais de R$3 milhões. Eu quero, inclusive, conversei em off com o presidente André Siciliano e a Assembleia Legislativa, que já está fazendo muito, mas para que o deputado André Siciliano considere a possibilidade de envolver a LERJ nesse esforço para dar lastro financeiro e garantir o benefício a esse primeiro grupo, já com cadastros consolidados. Lembro o papel histórico da Assembleia Legislativa com a agenda da economia popular solidária, que tem uma frente parlamentar ativa pela 3ª legislatura consecutiva, com várias contribuições, de várias bancadas, de vários mandatos. Portanto, quero aqui fazer um apelo renovado à Assembleia Legislativa, ao deputado André Siciliano, que tem agido nesses casos e nessas pautas, reconhecidamente, com olhar de estadista até, eu diria, preocupado com o interesse público, preocupado em envolver o parlamento nas melhores causas e nas melhores agendas em defesa dos interesses da população fluminense. Acho que essa é uma delas, e a Assembleia Legislativa pode também contribuir, enquanto o governo do Estado faz o seu movimento. Inclusive, hoje alertei a se consolidar no Congresso Nacional, e já emendo o deputado Marina, o meu terceiro e último ponto, a se consolidar no Congresso Nacional. A votação concluída na Câmara na segunda-feira, esse programa permitirá um aporte de recursos ao Estado do Rio de Janeiro como compensação das perdas de ICMS. Há que se garantir uma fatia, há que se garantir um filão, um percentual, para o lastro financeiro, para o custeio, não apenas desse, mas de diferentes medidas de renda mínima que estamos consagrando em lei aqui na Assembleia Legislativa para aplacar, para, enfim, minimizar e mitigar os efeitos econômicos e os efeitos da subsistência dos mais vulneráveis aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí, emendo com essa discussão. Ora, tenho me preocupado, antes de mais nada, deputada Marina Rocha, com um fato objetivo. O presidente Jair Bolsonaro não compreendeu, e pelo visto dificilmente compreenderá, não é capaz de compreender, que o seu papel não é o de chefe de facção política. Ele preside a República e, portanto, ele deveria liderar não uma facção política, deveria liderar a federação. Essa é uma república federativa. O ente nacional
a União arrecada, pelo menos, no mínimo, 60% de todos os impostos pagos neste país. O ente nacional legisla, vejam, senhoras deputadas e senhores deputados, sobre tributos estaduais, como aconteceu em 96, quando legislou sobre a Lei Candir, afetando a arrecadação de ICMS dos estados. O ente federal pode emitir moeda, pode emitir títulos da dívida pública. Ora, não é possível que neste momento haja tanta reticência, haja tanta resistência por parte do governo federal e da equipe econômica, dirigida por esse Chicago Boy, Paulo Guedes, para oferecer ajuda a estados e municípios. Eles querem agora, estão já pressionando o Senado para reorientar aquilo que foi aprovado na Câmara. Daí a importância da moção que aprovamos hoje aqui, proposta pelo deputado André Ciliano, e eu disse, conversava com ele, seria importante que o máximo possível de assembleias legislativas pelo Brasil apontassem nessa mesma direção, passassem uma mensagem à nação, à sociedade brasileira, de apoiar aquilo que infelizmente, alguns jornais estão chamando de pauta-bomba. Não é pauta-bomba, é obrigação da União, é obrigação do ente nacional, daqueles que dirigem a federação, ajudarem nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, ajudarem os entes subnacionais. Portanto, não podemos abrir mão do coração dessa proposta votada na Câmara, que é a compensação por 6 meses, de abril a setembro, com pagamento no final, até o último dia do mês seguinte. 6 meses de compensação de ICMS para os estados e de ISS para os municípios. Isto é fundamental. Agora eles estão acenando para o Senado com transferências diretas que a União faria, não querem estabelecer vinculação com a frustração de arrecadação do ICMS e do ISS. Estão falando de incluir a suspensão da dívida também, não só com a Caixa Econômica e com o BNDES, mas também com o Banco do Brasil. Não! É preciso manter a linha da proposta aprovada na Câmara Federal, manter a linha do substitutivo. E nesse sentido, alguém falou, não sei se foi o Mink, durante a ordem do dia, é importante pressionar os parlamentares do Rio de Janeiro. Essa hora é a hora dos parlamentares, das deputadas, dos deputados, dos senadores, votarem ao lado do povo, não votarem ao lado de facções políticas. É hora de cobrar dos 3 senadores da República, é hora de cobrar dos 46 deputados e deputadas federais que se alinhem com esta posição neste momento de defesa, de ajuda, de apoio, de socorro. Trata-se de um socorro aos entes estaduais e aos entes municipais. Por isso, quero aqui falar da importância desse pronunciamento da Assembleia, através de uma moção, dos debates que temos feito, de projetos de lei, como esse projeto de lei complementar que eu assino, puxado pelo deputado Luiz Paulo, para que a gente possa também consagrar na legislação estadual essa autorização, essa formalidade legal, para que o governador do estado possa, uma vez consolidado na legislação nacional, aderir a esse programa. Por isso, termino aqui meu pronunciamento, deputada Marina Rocha, falando da importância de nós apoiarmos politicamente e demonstrarmos disso. Nós temos tribuna, nós temos microfones, nós somos chamados a dar entrevistas, nós somos convidados a participar de bate-papo, de lives. Temos que falar da importância do Senado, para o Senado completar, continuar e concluir a votação já concluída na Câmara, garantindo neste momento esta ajuda da União aos estados e aos municípios. Paulo Guedes não conhece outra agenda senão a agenda de Milton Friedman. Não conhece outra agenda senão a agenda da privatização, dos cortes, enfim. Essa é a agenda que ele conhece. Ele não conhece outra coisa, se recusa a discutir outra coisa, mas não importa. Esse é um posto Ipiranga, se bobear, cobra até para calibrar o pneu. Mas não é isso que a gente precisa agora. A gente precisa que os estados e os municípios sejam socorridos pela União, pelo ente federal, e esse é o sentido daquilo que foi votado na Câmara e que deve ser mantido no Senado da República. Muito obrigado.